Eu estou com as Sagradas Escrituras aqui na mão. Eu queria falar sobre a lei e a graça. A lei de Deus, a lei de Deus é tão pura, que ensinava, foi dada por Deus a Moisés para dar aos filhos de Israel. Essa lei santa, pura, ensinava que todo o povo de Israel honrasse e amasse o único Deus verdadeiro que tirou eles da terra do Egito e fez eles peregrinar no deserto por 40 anos. Depois fez eles herdar a terra prometida, que ele prometeu dar a Abraão e os seus descendentes. Então o próprio Senhor Jesus Cristo, quando das autoridades da lei perguntou para ele: Mestre, qual é o maior mandamento na lei? Ele disse: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. A Ele amar, a Ele honrar. E não terá outros deuses diante dele. Ele é o único. Nós sabemos que a lei ensina que o homem deve obedecer, mas outras leis foi dada ao povo para eles obedecer. Ninguém podia ter comunhão com o Eterno e depois ir com o povo que estava com ele, se não estivesse guardando a sagrada lei, a santíssima lei que foi dada ao povo. Agora eu queria falar da graça. O que significa a lei e a graça? A lei, o povo de Israel acreditava nesse único Deus e eles não podiam adorar outras imagens de escultura, não podiam conhecer outro Deus, era único. Então, o que a graça nos ensina? A Bíblia Sagrada nos fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? A palavra da vida. Então, quer dizer que do próprio Deus, essa palavra manifestou em carne, veio ao mundo e fez resplandecer a luz, a verdade e a vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, para fazer nós conhecer que o seu Pai é o único Deus verdadeiro. Ele diz que é a vida eterna que conhecesse o único Deus verdadeiro. Ele próprio é a vida eterna para resplandecer o conhecimento do único Deus verdadeiro. Então ele não diz que é para conhecer uma trindade, mas ele diz para conhecer o único Deus verdadeiro. E ele diz também que aqueles que amam o Eterno, amam e honram Ele também, porque o Pai enviou para que pela a graça, pela sua infinita graça, os pecados das pessoas sejam aniquilados para que elas venham ao pleno conhecimento do único Deus verdadeiro e ama e honra. Porque a pessoa tem um intercessor e um mediador para com o Pai. Jesus Cristo justo, e Ele é o intercessor de todos aqueles que o invoca com verdade. Então, a lei ensinava a amar o Senhor Deus, e tinha Moisés que intercedia pelo povo, tinha Arão, mas Jesus Cristo é o Verbo eterno que faz resplandecer o pleno conhecimento do único Deus verdadeiro. Quer dizer, o único Deus verdadeiro é conhecido pelo Verbo eterno, que é a própria palavra, a verdade vinda do próprio Deus. É por isso que o Filho de Deus, quando ensinava, ele falava do Espírito, porque o Espírito de Deus resplandece e mostra a verdade que veio ao mundo para nós conhecer o Deus único verdadeiro, que é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.